Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Aí eu falei tá assim, muito calmo. Sormani, como é que... E um carílico? É só mais um clássico, normal. Mas, Sormani, e o São Paulo? Gênio! Se o Corinthians tá jogando o que tá, é graças ao São Paulo. Você é agente do Carilli? O que você é? Namorado? Não, Você mas também é verdade, agente você de já um disse. monte de gente aí, eu não falo nada. Cada um é agente de quem gosta. Não, vamos falar de Deixa eu falar um futebol. negócio pra você, vamos falar do jogo. Agora, ô Sormani, falando sério, o jogo começou, eu falei, caraca, 1x0, 1x1 vai ser um jogão. Mas depois parou. O jogo ficou chato, aí o segundo tempo ficou bom. Então, Imagina, o segundo tempo caiu. não teve nada. eu falei até, encontrei com o Mano hoje, antes de começar o programa, a gente tava conversando. Eu acho que o Corinthians perdeu a chance de lacrar essa semifinal. O Corinthians tinha condições, se ele tivesse exercido um pouco mais de pressão em cima do Santos, ele poderia ter feito uns 3 ou 4 gols. O Corinthians teve o domínio do jogo mais uma vez. O Santos estava... Depois que ele empatou o jogo, ele estava com a bola, não estava fazendo nada, mas o jogo estava controlado. O Corinthians também não estava fazendo nada. Aí o Luiz Felipe errou, falhou, e saiu o segundo gol, o gol do Cleison. A partir daí o Santos sumiu no jogo. Sumiu. Acho que o Corinthians poderia ter lacrado. Acho também que a série está definida. Porque para o Santos se classificar, ele vai precisar vencer o Corinthians por 2 gols de diferença. Um gol só vai para os pênaltis. Se for para os pênaltis, esquece. Esquece. O Vanderlei não pega pênalti. E o Cássio é um tremendo pegador de pênalti. E o Vanderlei quase entregou ontem de novo, hein? Naquela bicicleta do Cleison. Então, esse é um outro problema. Enquanto o São Paulo ficar com receio de tirar o Vanderlei do gol, para não magoar a torcida, para não magoar A, B ou C, vai ser complicado. Mas não tinha colocado o menino lá do Ceará, ué? Foi num que é jogo. bom Isso goleiro? não, ele vai jogar a Copa do Brasil. E o brasileiro e o paulista, o Vanderlei vai jogar. Ou seja, o Vanderlei vai jogar 2 campeonatos, o outro joga um só. O melhor joga menos e o que não tá bem, joga mais. Então, volto a dizer, enquanto o São Paulo não tiver aquilo roxo para tirar o Vanderlei do gol, vai ser sufoco. Chutou no gol do Santos, a bola entra. Não tem uma defesa difícil, não tem nada. Mas o Vanderlei Não ele tem. é um ícone do time do Santos. Mas não tá jogando bem. mal, né? Então, mas é que tá, vai para aquele argumento, quando o Cássio tava também mal, e eu falei, tem que colocar o Walter, porque o Cássio não tá bem. Não, vocês disseram, vocês é um todos ícone falaram, de outro- olha, de outro você tá sendo patamar, ingrato Peraí, você com um cara que é um ídolo. colocando aí o Vanderlei? O Cássio representa bem a mesma Peraí. É isso que eu entendi? Peraí, não, você entendeu errado. Ah, bom. Eu não comparei a história de um e outro no clube, Mas mas isso que hoje, nós estamos falando. dentro do Mas Santos... se você coloca na mesma frase... Mas peraí, hoje, dentro do Santos, Benjamin, o Vanderlei, ele é um ícone do time. Imagina! Sim. Como não? Não é não. Como não? Não Tanto é que não. a torcida, Desculpa. gente, Não, como não é. Como Não não é. é? Tanto que a torcida, como você bem disse, Sormani, fica começo. aguada. Imagina. Não. Discordo, Ô, Benjamin. mano, qual é o maior Hoje, jogador da história do Corinthians? Eu considero o Cássio. Cássio. Então você vai tirar o Da Pelé história? do time? Da É a mesma história. coisa. É o mais vencedor. Você concorda comigo? É o cara que mais ganhou título. Então, A camisa o do Pelé tá numa Marcelo. fase ruim, eu vou tirar o Pelé? Marcelo é o maior Não. jogador Da da história. Eu vou esperar esperar melhorar. Mano, o Vanderlei não representa. Não representa pro Peraí. Santos. Peraí. O Vanderlei, Ô, Sormani, eu não tô comparando aqui. o Vanderlei não tem nenhum título conquistado com o Santos. Peraí, O gente. Paulista Eu que não o tô Santos ganhou na época dele, ele tava Peraí, machucado. gente. Quem jogou foi o Vladimir. Dois goleiros de nível. Eu não comparei aqui o Cássio junto com o Vanderlei. Comparei colocou na mesma situações. frase. Falei, o Cássio no Corinthians, ele tem uma história maravilhosa. O Vanderlei no Santos, ele Não também tem. uma história maravilhosa. Não Que tem. história Não maravilhosa tem. que o Vanderlei Peraí, no Santos. por que motivo, então, por qual motivo a torcida do Santos Eu te idolatra o falo Vanderlei? porque, é um a bom torcida do goleiro. Santos eu não acho que idolatra, eu acho que a torcida do Santos gosta. É diferente. Porque ele fez um campeonato, não me lembro se foi ano passado ou retrasado, muito bom, 2018. e que todo mundo, inclusive a mídia, pediu ele na seleção. Era uma aclamação lá. Não é nem pelo ano passado. Pô, por que o Vanderlei não tem uma Vanderlei não chance. vai? Depois que o Vanderlei não foi, o futebol do Vanderlei, coincidência ou não, decaiu. Agora, falar que o Vanderlei tem uma história maravilhosa Tem, no Santos... mano, é um bom goleiro, mas presta não tem atenção uma que eu vou te história falar. maravilhosa. Ele hoje é uma referência. O Vanderlei não tem nenhum título conquistado com o Santos. O Rivelino também não ganhou nada com o Não, Corinthians. não dá pra comparar. Você tá com a Não, gente, não, Você só atribuem a trajetória do jogador se ele ganhar título. Ô, mano, o único título que o Vanderlei conquistou com o Santos, ele era reserva do Vladimir. O Vladimir foi que teve aquele lance com o Rildo, né? No jogo em Campinas, aí ele saiu porque ele fraturou o rosto e a face.
e acabou saindo e o Vladimir foi o goleiro do Santos naquela decisão dos pênaltis Com o Palmeiras. no Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Isso. Exatamente. Não dá pra comparar, não cabe na Mas mesma frase. ele chegou no Santos em que época? 2015? 2015. Ele faz Foi campeão o paulista Vanderlei... Então, o 16 Vladimir tá no também. gol. E 16 também. Não. Como não? Tem um campeonato Não, era o Não, Vladimir ele tá em nos pênaltis. 16. o Santos não foi campeão paulista. O Vanderlei, tem. o Vanderlei é campeão paulista. Sim. Óbvio que é. O Santos foi campeão em 2015 e Mas, 16, mano, foi 17 e 18. que seja. Vanderlei Não é já tava essa, lá, a como questão não, não é mano? essa. A O questão... do Vladimir é 2016. Porque que é é o que pênalti que o Lucas Lima faz o gol do título. Então, Em exatamente. 2015 o Santos já tinha sido A campeão. torcida ficou... Não, 2015, acho que não sei se era do goleiro. Bom, Sormani, fala. os últimos Não, títulos, não, perdão, era. Flavinho, só para concluir, os últimos títulos paulistas, aí com exceção de Ituano, que ganhou em 2014, Corinthians e Santos ele vem revezando aí as conquistas dos paulistas aí há 10 anos, pelo menos. É 17 e 18 Corinthians, 15 e 16 15 e 16 do Santos. Isso, O tem Vanderlei dois já era bi. goleiro do Santos em 2009. Ainda que era seja, mano, a torcida do Santos ficou meio enfesada quando o São Paulo chegou e falou de goleiro, mas porque o Santos tinha perdido os seus principais jogadores e tinha sobrado o Vanderlei como um dos seus principais jogadores. Sem dúvida que é um dos seus principais jogadores. Fez um ano de 2017 muito bom, tem aí esse título paulista. Nunca foi considerado um mau goleiro. Quer dizer, quando a torcida do Santos olhar e falar assim, bom, a gente precisa de um monte de coisa, mas menos de goleiro, né? Agora, daí a colocá-lo numa posição de ícone do time, como o Cássio é... Não, mas eu não estou comparando, não, sei que você não comparou, mas... porque não da tô forma nem como vocês comparando puseram, trajetória, na tô impressão que eu tô comparando... colocando o Vanderlei e o Cássio Não, na não tô prateleira, comparando não é. trajetória. Mas pro Santos o Vanderlei tem a sua importância. Nenhum jogador do Santos, nenhum jogador do lógico. Santos tem trajetória sequer parecida com qualquer jogador do Corinthians nos últimos anos, que o Corinthians é um grande ganhador de títulos nos últimos anos. Eu tô comparando o status no clube, entendeu? O Cássio, por exemplo, você acha o melhor jogador da história do Corinthians. Eu acho. O Cássio o Cássio é um ídolo, efetivamente, é um jogador decisivo e tal. O Vanderlei não tem esse status. O Vanderlei, quando ele parar de jogar, quando ele sair do Santos, quando você for fazer uma lista dos 5 melhores goleiros do Santos, 10 melhores goleiros do Santos na história, você não vai botar o Vanderlei. Não, porque para você fazer essas listas, o Zete você 97 precisa foi mais goleiro que considerar, o Vanderlei. você precisa considerar a qualidade do jogador, a longevidade, a regularidade, a conquista de títulos, Você a foi mal, idolatria. né? Não Então foi. o Você colocou Vanderlei na não mesma vai entrar frase nisso. dois caras que não tem nada a ver. Não vai entrar. Eu cito 10 goleiros do Santos melhores. Não, mas também não é situação, você não pode fazer, não é a mesma situação, porque um cara tá num patamar absurdo e o outro não tá. Pra Então já não é a torcida mesma mesmo, situação. não é nem em relação a títulos. O Cássio tá num patamar para a torcida do É, o Corinthians Santos, que o Vanderlei acho não que ele tem foi pra campeão contra o Audax. No ano seguinte. 2015 é o Vladimir contra o Palmeiras. E contra o Audax, acho que era ele o goleiro. Já em 2015. Ele ganhou um título paulista, mas não é só isso. Ô, Pascoal, na minha opinião, ontem o Cleison foi o melhor jogador em campo. E esse gol aí, ó, só pra aproveitar o lance, Pascoal, eu acho que é bola que dá pra defender, né? Ah, vocês estão de sacanagem. Gente, qualquer O coisa Luiz que- Felipe. Não, peraí, a falha primeiro foi foi do do Luiz Luiz Felipe. Felipe. Não, ele não tá dizendo que a falha falha do- foi do Vanderlei. a falha do Ele Luiz está Felipe dizendo que é essa bola era defensável. Mas aonde? Eu acho. Foi mais acho falha do também. Vitor Ferraz do que do fico com goleiro. essa impressão. Impossível, A pô. falha Esse tá maluco. a falha do Luiz Impossível não é. Felipe, a falha do Aliás, Luiz Felipe o é Luiz Felipe, grotesca. na minha claro visão, que o é. Luiz Felipe As também duas, falha as no primeiro duas. gol. A bola passa por ele. fala- Ele é o cara a bola não podia passar ali. Mas e a é bola uma bola passa que por ele. você precisa ter Então, goleiro, o Luiz Felipe entendeu? falhou nos dois lances capitais da partida. E depois, pra mim, ele perguntou do Cleison. O Cleison disparado, Ó, o ó lá. melhor. O Luiz Felipe erra duas. Atrasa pro goleiro essa bola. Mas é que Não, e o come que o Vitor Ferraz toma aí? Fica sem pai e Ah, mãe. não, mas Depois aí- da aí- lesão, o Luiz calma, Felipe gente, nunca mais por foi favor. Aí é zagueiro, mérito né, do Cleison. também, Pô, né? ele meteu no cantinho, ó. Essa Tudo câmera dá pra aí ver. é tudo Veja, mal. Aonde ele vai pegar? O goleiro tá mal colocado. Não, não acho o goleiro não, tá Eu mal acho Fabinho. engraçado, aquela do Walter, que ele chega até a tocar na bola e tocou. Aí aquela foi indefensável. Aqui que o cara corta, chuta Abre no o cantinho. ângulo, ele abriu o ângulo Ah, pra essa bater. dava. Não, os dois chutes foram Ah, indefensáveis não pra entendo. mim. Mas Eu não vejo o falha do Benja, goleiro, não. o gol do Walter, eu não acho que foi falha. Dá uma olhada, dá uma olhada. Ó. Não acho que foi falha, mas era uma bola defensável. Se é o Cássio no gol, talvez ele tivesse defendido, concordo com você. Essa bola aí, o ângulo para fazer o gol era muito pequeno, gente. Era muito pequeno, não era grande. Ele não tá na... Por exemplo, o goleiro, o Fernando Miguel, fez uma defesa de pênalti ontem, na decisão de Vasco e Flamengo. Ah, quem que bateu aquele? Ó, do Rodinei. Do Rodinei. Que era muito mais difícil do que pegar essa bola aí. E ele pegou. Tava na cara que essa bola ia no lado esquerdo dele. Ele não teve come pra reação. cá, ele come pra perna direita. É, lógico, Aí tá ele na abre o cara que ele ângulo pra está. bater. Lógico. Ele abre o É o ângulo pra seguinte, um bater. goleiro diferenciado, para usar um termo em voga, é o goleiro que conserta, Lógico. as bobagens da defesa de vez em Lógico. quando. Lógico. Ele não peraí, faz nada atribuir disso. Esse gol do Cleison aí, eu não concordo. Pra cara. mim não é Atribuir esse falha gol do Vanderlei. Cleison aí, a falha do Não, ninguém Vanderlei. está atribuindo a falha do Não, Vanderlei. mas mano. disseram Nós que é uma estamos bola dizendo- defensável. estamos dizendo Defensável, a falha- defensável. Mas não foi falha. Atribui Não a foi falha- frango. Esse gol tem que ser atribuído ao Luiz Felipe. Não, Luiz Felipe ao Luiz Felipe e depois o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz que toma o come Agora, pra dentro.
jogador. Não, mas aí o jogador... Gente, mas aí o mérito é o mérito, Cleison, não é do Cleison, pra Vitor mim, Ferraz. Mas vocês querem mais apontar mérito falhas, do tem que que apontar falhas. falha de quem pode ser, O Luiz talvez, aí, Felipe, que causou autor tudo da isso. falha. O Luiz Felipe, Agora- se ele fura no primeiro lance, a bola ia na mão do Vanderlei. Ele tentou cabecear Era primeiro. só cabecear a bola no primeiro lance pro Vanderlei. O que o Love Ele corre tava em cima completamente dele. sem noção. Ele não viu que ele tava sozinho no lance? Pascoal, o Cleison Mas fez ninguém um grita pa- também que tá sozinho. Pascoal, o Aí o goleiro Cleison... tem que gritar também, né? Pascoal, o Cleison fez um partidaço. Fez a melhor partida o melhor dele. jogador em Fazendo, campo. hein? Ele, aliás, dos 3 últimos gols, de 3 gols do Corinthians, dos 4 gols que o Corinthians fez nessas últimas partidas, ele participou de 3. 2 ele deu passe e 1 ele fez o gol. O outro foi do Manuel. Então ele está realmente passando por um bom momento. Ele é o único jogador que dá profundidade às jogadas do Corinthians, é um jogador rápido. Quando chegou o Carille no Corinthians, ele estava quase saindo para o Atlético Mineiro. O Carille pediu que ele ficasse, ele ficou, deu oportunidade para o Cleison e o Cleison está ressurgindo no time do Corinthians pela qualidade que tem. Agora, eu queria fazer uma ressalva. A partir dos 37 minutos, quando o treinador do Corinthians tira primeiro o Sornosa e depois tira o Cleison, o treinador do Corinthians Ele tirou coloca primeiro o o Love. Ih, Richard. amanhã você não tá na mesa. Coloca o Richard pra ser... Amanhã você não tá na mesa. Toma cuidado que você vai falar, hein? Por quê? Você tá Você criticando? tá criticando o Carilli. Ah, mas é pertinente. Não, eu Ah, só não, tô- mas só é, tô mas aqui não pode falar ressaltando- mal do Carilli. Pode. Aqui não pode falar mal do Posso Carilli. falar? Eu posso terminar, por aqui, gentileza? aqui é democrático. Pode Você- falar mal de quem vocês quiserem. Não estou falando mal do Carille. A partir do momento dessas duas alterações, Ele errou. o time do Corinthians ficou muito atrás e chamou o time do Santos e sofreu no finalzinho da partida. Exatamente. Dá para jogar mais do que o Corinthians jogou. Dá para ganhar com mais conforto do que o Corinthians ganhou. Vocês não lembram o jogo da... Acho que foi na Copa do Brasil, não lembro se foi contra a Avenida. Que o Corinthians virou o jogo, era um jogo fácil. Ah, e o Ca- no final do jogo, o Carille o Carille mandou- mandando todo mundo voltar. Era pra Avenida. Todo É, mundo- a Avenida, 4-2. Todo Faz mundo 4-2, voltar. Aí no 3-2 contra-ataque e volta. saiu. É. Isso. Ele fez 3-2 e desesperado, mano. Volta! É isso aí. Isso que eu falo. Ele tirou o Sordô, ele desmontou o trio à frente dos volantes. Criação do time do saco. Ele tirou o Love, Wagner Love, o tirou o Sornosa Sordosa, e o- tirou o Cleison. Eu falei, o Corinthians poderia ter resolvido a classificação ontem. Eu acho que vai classificar porque o Santos não faz 2 gols de vantagem no Corinthians. E nos pênaltis o Corinthians vai estar Então tá melhor aqui, ó. se por um acaso acontecer isso. Carilli em clássicos no Corinthians são 25 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 3 E derrotas. quais foram essas 6 derrotas? Aproveitamento, Uma pra cada um. Paulo- aproveitamento de 72%. Tem mais? Põe mais números do Carilli, que o Carilli tá muito Essas mal. 3 derrotas né? aí, Benja, só lembrando aí que foi contra Olha Santos, lá. Palmeiras e São Paulo, uma Olha pra lá, cada um. Carilli em clássicos no Corinthians, o cara tá muito mal, cara. Ele é merece muito. uma estátua. Eu também acho. Ele é muito Eu acho que precisa ver quem é que retranqueiro. fez aquela estátua do Renato Gaúcho. Também essa Ó, Copa América fazer aí. lá. Ah, ele tá mal, viu? Ele tem 72% de olha. aproveitamento em clássico. Ele tá mal. Você ouviu alguém falar isso? Não, mas não tô falando, eu concordo com o pessoal aqui. Ele tá muito mal. Não, o pessoal não disse isso. Muito mal. Ninguém O pessoal não disse disse isso. Essa foi as três. Essa é se sua você não opinião. disse que ele é o melhor As técnico 3 do mundo, é como derrotas se você do dissesse que Carilli ele é foram ruim. pro Santos, no Brasileirão de 2017, que o Corinthians foi campeão. Perdeu a semifinal de São Paulo em 2018, que o Corinthians se classificou. E a final do Paulistão perdeu por 1-0, que o Corinthians foi campeão. Nos pênaltis. Mas foi. Mas aí que tá, Benja. Não, É impressionante tem como o muito Corinthians mal, ele Carilli, cresce em mal, clássicos. mal, Não, mal, o aproveitamento Eu do acho que Carilli devia mudar fala por sua si ideia, só. Eu acho que sua- eu acho que elogio. qualquer... Peraí, gente. Eu acho que o retrospecto do Carilli em clássicos aí fala por si só. Eu acho que não dá pra questionar o quanto o Corinthians cresce em jogos grandes, aí, principalmente contra os rivais aqui de São Paulo. Mas ele tem algumas ressalvas aí, principalmente com relação ao jogo de ontem também. Eu concordo com o Pascoal, Benja. Quando ele tira principalmente Sornosa do meio-campo do Corinthians, ele mata o time. O Cleison ontem não poderia sair. O Cleison era o melhor jogador em campo, é um cara que estava aí causando um salseiro, tanto pela esquerda quanto pela Então, direita. Matheus Vital. Então, porque o Matheus Aí Vital ele tira o entra frio no Sornosa e jogo, colocou cara. quem? O volante? O Richard. Richard. E o outro saiu o Wagner Pedrinho. Love, entrou o Pedrinho. Ele tirou a intensidade da equipe. A entrada do Pedrinho no Mas o lugar que do matou o Wagner meio Love. campo foi a saída do Sornosa, que é um cara que estava Claro, exatamente. para colocar mais um As volante. saídas Ele deixou o time lento. Sim. A saída do Sornosa e do Cleison passou um recado pro Santos seguinte: nós não queremos mais atacar. Vocês estão afim de atacar a gente? Pois Não é é. como o Santos é um time que não estava jogando absolutamente nada, é um time que carece de jogadores. As mudanças do São Paulo Carece, foram não, pra mas Eu frente. vou discordar de você, que o Santos carece de jogador, eu concordo com você. Agora que o Santos não estava jogando nada, O quê? Eu não acho No que segundo tempo? Você viu o Cueva de centroavante? O que o Pera Cueva aí, fez em pera campo? Ele andou o campo. Não, o Cueva a passeou em participação campo. do tá de Cueva, por brincadeira. enquanto, com o Falar uma Santos frase. é ridícula. A participação do Cueva, por enquanto, como jogador do Santos, é Peraí, simplesmente mas eu não falei ridícula. do Cueva é Cueva, isso, eu gente. falei... Vocês querem Então, o que dele? mas eu sempre isso. falei.
Mas traz, mas vamos ver. Gastou um caminhão de dinheiro num jogador que, por enquanto, tem uma participação ridícula com a camisa do Santos. Mas ele não é, primeiro que ele não é centroavante. Aí foi colocado... Primeiro que ele não é nada. Ele não é nem centroavante, ele não é meio, ele não é ponta, enfiado lá ele é um jogador. Sabe? Puxa vida, eu ia falar o seguinte, eu não acho que o Santos... O Rodrigo ser banco do clube, desculpa, é que agora entrou o tema aqui, eu não tenho que falar. Mas eu não terminei a frase dele, só vou terminar. Eu não acho que o Santos não jogou nada, não. Eu não acho. Pelo contrário, quando o Santos empata o jogo logo depois do gol... Foi o que eu falei. Sim, mas é que não dá pra terminar uma frase. Até ele sofreu o segundo gol, do momento que ele empata com o Delis Gonzalez até o segundo gol do Corinthians, nesse período, tô querendo ver quantos minutos foi. Nesse período, ele tem o controle do jogo total. Então, era Total. isso que eu tava Mas ele não fez nada. Não, mas... Só teve um chute do Jean Mota e mais nada. Pô, da Mas eu só tô esquerda querendo... ali. Sim, mas é porque aí eu falei que eu concordo com você, que falta peças. Só que eu não discordo falar que o Santos não jogou nada. Eu discordo. O Santos faz o empate. O Santos teve 15 minutos de bom futebol. O jogo tem 90 minutos, uma hora e meia. Só um minuto. Você tá jogando na arena do Corinthians, que não é fácil. Espera só um minuto. Ó, é o seguinte. Não é fácil. Se ontem o jogo tivesse sido na Vila Belmiro, eu concordo com você. O outro será no Pacaembu. Benja, mas eu o Santos concordo é com o você. seguinte... Deixa eu terminar a porcaria de uma frase. Mas você tá meia hora pra terminar a frase. Se vocês deixarem eu terminar... Eu discordo. O que eu quero falar é o seguinte: jogar na arena do Corinthians não é fácil. Daqui a pouco nós vamos falar do Palmeiras de São Paulo. O Palmeiras foi clássico, quando você tá na casa do mandante, é outra história, velho. Não, mas o Palmeiras ele sempre joga mal fora de casa. Agora, acabou, ó, pode pegar o jogo, empatou. O primeiro tempo foi mais Santos depois. Não, achei que o segundo tempo o jogo murchou. Com quantos minutos o Cleison fez o segundo gol? Isso foi no Fez segundo. o segundo tempo. Não, foi no primeiro tempo. Primeiro tempo acabou 2-1. Foi no final, então. Foi no finalzinho. Quantos minutos? No final, o Manel fez o gol. O Manel fez o gol aos 3. O Santos O empatou com o Cleison foi com Delis 32. 32. Então, dos 7 minutos, do 8º minuto até o 32º, o Santos não criou nada, mas ele estava com o jogo controlado. E tomou o gol por quê? Porque o zagueiro falhou. Então, Aí vocês foram 32 menos 8, 32 menos 24. 8, vai dar 24. O O Santos teve 24 minutos de bom futebol. Pô, mas só 1h30 de jogo. Peraí. Mas esse bom futebol- Os 24 minutos de bola do que o Santos estava jogando melhor, poderia ter sido mais de 24 se o zagueiro do Santos é uma falha dantesca, grotesca, do Luiz Felipe. Sim, mas aconteceu. Mas você não Mas pode... foi gol do Corinthians. Cacete, mas eu sei que foi gol do Corinthians. Então- Tô falando o seguinte, o gol do Corinthians saiu por causa de uma falha bizarra do zagueiro do Santos. O Santos estava melhor. O Santos estava melhor no jogo. Naquele momento, é isso sim. que eu tô falando. Sim, o Corinthians- mas é muito pouco, Benja. Mas- Foram 24 minutos só. Mas é muito pouco porque você mesmo fala, esse time, o São Paulo está tirando lei de pedra. Você não fala? Sim. Se está tirando de lei de pedra, é porque falta muita coisa nesse time do Santos. Isso, falta jogador. Você está jogando na arena do Corinthians contra o Corinthians, que não é fácil. Não é fácil. Então você tem que botar tudo isso na balança. Posso? Então, se o Santos estava dominando o jogo, apesar de não estar criando muito, o Santos estava melhor, gente. Mas o próprio treinador do Santos disse que o Corinthians jogou como quis, acelerou o jogo, diminuiu a velocidade. Ele falar, Parecendo um Pois não, touro, ó, tá parecendo, sabe, rodeio, que fica aquele touro, A bandeira vermelha. Assim, ó. aquele touro preso no Chifrudo ele meio. já é, só falta a primeira Você viu que ele Pra mim? Ai, Jesus! Você nem presta atenção como é que é o touro? Faz o touro. Faz Vamos aí. ouvir o... Deixa ele falar, coitado. Esse é o 4h30 da manhã de casa. Então, o que ele vai falar, nós vamos ouvir o Carilli e o Sampaoli, e na sequência... Esse é que ele vai fazer, senhor mano. Aí ele vai chamar uma outra sonora, ele muda o assunto, aí eu não falei. Mas vamos lá. Às vezes eu te ajudo. É uma esperança que nós temos. Ele vai, aí eu vou falar, Vamos não, ouvir. agora vamos pra uma arte Vamos e tal. Aí ele vai chamar outra coisa É a e assim nossa vai. esperança. Vamos lá, quem sabe dê. Não, então você fica quieto também com a conversa Bora! com você. Gostei muito da partida, não só do Corinthians como do Santos também. Acredito que a gente incomodou mais a defesa do Santos. Chegamos com mais perigo, fizemos uma pequena vantagem, né? Mas em clássico, em jogo decisivo, toda vantagem ela é importante. Do mesmo jeito que eu me preparo e preparo os atletas para jogar os clássicos, eu preparo quando joga com equipes menores, porque eu acho que a gente tem que respeitar todos, né? E não é porque eu vou pegar um time inferior que eu acho que deixa assim, não. É sempre as mesmas discussões, as mesmas reuniões na minha sala para determinar quem vai jogar, como vamos jogar. Então não sei te dizer, mas é um número sim que chama a atenção.